A Defesa Civil de Santa Catarina está acompanhando a evolução do El Niño no Oceano Pacífico. O fenômeno meteorológico pode trazer chuva acima da média para o sul do país. Vamos tentar entender o que está acontecendo com o clima na região no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você sintonizado nos 94,9 aqui da Rádio Univale FM, também no canal 11 da TV Univale aqui na TV fechada em Itajaí. Para entrar em contato com o programa é fácil, no e-mail, o vivavozunivale@hotmail.com ou a página no Facebook, que é facebook.com/vivavozunivale. Nós estamos hoje com o professor Sergei Alex de Araújo, que atua nos cursos de Oceanografia e Engenharia Ambiental aqui da Univale. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Professor, bom, como explicar as mudanças de temperatura? A gente sente calor, frio, chove, tudo ao mesmo tempo nesses últimos dias. E essas manifestações diferentes, como, por exemplo, aquele temporal com granizo ali na Serra Catarinense. Como explicar tudo isso do ponto de vista da meteorologia? Boa tarde a todos. Primeiramente que isso é normal. Nós temos que ver, nós estamos saindo. Se formos pensar em relação ao sul do país, né, que está inserido Santa Catarina, no sul do país a gente tem menos chuva no outono e no inverno. No inverno é que chove menos. E o que acontece? Chegando na primavera, começa a recuperar as chuvas. Então, e começar a recuperar as chuvas e até chegando no verão, que daí é onde você tem o máximo de chuva. Então, nós já estamos na metade da primavera, no início da primavera, então é mais fácil agora você ter entrada de sistemas frontais e com calor você ter essa condição de granizo. Então, não é normal. Daqui para frente é bastante natural. Mesmo aquele granizão que a gente viu a cena. Isso depende, Lages, porque depende muito o granizo que acontece. O granizo geralmente está associado em nuvens médias e principalmente numa nuvem que a gente chama de cúmulos nimbus. É uma nuvem que ela sai de hoje da parte de nuvens baixas, passa por nuvens médias e chega nas nuvens altas. Geralmente, a primeira parte de nuvens, se a gente for falar em termos de meteorologia, as primeiras nuvens, as mais baixas, são formadas só de água. As segundas nuvens médias, parte delas são formadas de água e gelo. O que acontece? Quando a gente tem um processo convectivo, e na meteorologia a gente diz processo convectivo, é quando uma massa de ar, ela esquenta, é igual você encher um balão. Né? Você esquentou o ar, o balão sobe. Uma massa de ar também sobe. E quando ela sobe, tem muita umidade na atmosfera, ela leva essa umidade. Chegando lá em cima, ela congela muito rapidamente. E quando ela congela muito rapidamente, o que acontece? Eu tenho gelo, e o gelo começa a pesar de tal forma que, por gravidade, ele cai. E quando ele se forma rapidamente, geralmente ele se forma nas partes mais baixas. Aí onde que eu tenho granizo, geralmente, aquele granizo é maior, né, do que aquele normalzinho, que é que é um pouquinho menor, como se fosse uma bolinha de gude, assim por diante. Né? Agora, professor, nessas mudanças que a gente está tendo de clima e temperatura, pode estar relacionado também com fenômenos como aquecimento global e efeito estufa? Pode. Né? Pode. Por exemplo, esse mês a NASA falou que nos Estados Unidos foi um dos meses mais quentes das últimos 100 anos. Então, alguns já colocam assim, uma afirmação muito positiva para esse lado. Outros dizem que realmente é um aquecimento, mas ainda não dá para fazer essa correlação direta. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem visto é que realmente esse ano a gente começou com uma neutralidade, daí a gente entrou com o El Niño, né? Inclusive a NASA, no início do ano, estava dizendo, talvez nós temos o El Niño mais forte dos últimos 50 anos e assim por diante, que não se confirmou até agora, ainda bem, né? Mas ele está ali. Hoje nós estamos com o El Niño entre fraco e moderado, porque o El Niño, assim, ele é dividido em áreas. O El Niño, primeiro, o que ele é? O aquecimento anormal das águas do Pacífico. E por que é tão importante as águas do Pacífico? É porque é o maior oceano que tem. Se a gente olhar da costa da América do Sul até a Austrália, vamos sim, fazendo uma conta bem redonda, uns 15 mil quilômetros, é menos do que isso. Mas é uma grande massa d'água. Professor, mas você falou aquecimento anormal. Isso anormal. Preocupa a gente. O leigo já fica muito preocupado. Não, mas isso acontece. A gente tem, normalmente, não dá assim, não dá para dizer que é todo ano, mas em regra geral, a gente tem uma mudança de El Niño para Laninha cada 18 meses. Quando eu digo isso, mas sim, pequenas mudanças, porque se a gente for, por exemplo, falar para o pessoal da oceanografia, a gente praticamente só considera o El Niño forte, porque quando eu tenho um El Niño forte, tem um aquecimento tão grande da água do Pacífico que a pesca do Chile, que é um grande país pescador, do Peru, ela é bastante prejudicada. No nosso caso, que a gente usa para mais, uma coisa mais geral, voltada para a agricultura, qualquer modificaçãozinha é muito importante, porque você, de repente, você está lá, plantou soja,
e deu um monte de soja, só que na hora de colher a soja começa a chover. Pronto, todo aquele trabalho que você teve naquele plantio já foi por prejuízo. Então, esse ano a gente está com o El Niño de fraco a moderado, mas está mais com cara de fraco. E o que é que ele faz? O El Niño para a região sul, onde nós estamos, ele traz o quê? Ele traz temperatura acima da média, o que já vem ocorrendo, depois eu até posso colocar para vocês, a gente está esse ano bastante, geralmente todo mês a gente está tendo em torno de já meses aqui até de 2,7 acima da média histórica. Né? Então, quer dizer, a gente já está tendo um ano mais quente, a gente teve um inverno mais quente do que o ano passado, e um inverno mais quente que a média histórica, que vem ocorrendo aqui para Itajaí, e ele estava, o Ninho também coloca o quê? Que a gente pode ter chuva acima da média histórica. Mas o que é que acontece? Esse ano, até agora, nesse presente momento, a gente teve chuva acima da média histórica em qual? A gente teve em março, depois nós tivemos chuva acima da média histórica em março, e junho, e depois agora agosto e setembro. Tirando o mês de março, tirando o mês de junho, que realmente choveu bastante, mas mesmo assim, em junho, que chegou a chover 80% que era para chover, não trouxe tanto transtorno. Junho até trouxe alguns de alagamento, mas não de enchente. Se continuar essa média, ou seja, de chover, pode até chover acima da média histórica, mas bem distribuído, não traz problemas. É como aconteceu no mês de agosto e setembro, que teve chuva acima da média histórica, que foi tranquilo. Para os municípios aqui da região que sofrem, né, com essa recorrência de quando chove muito. E essa é a tendência. Só que também os institutos já começaram a mudar um pouco. Claro que isso vai mudando, a gente vai vendo as condições, como é que vai se movimentando, mas, por exemplo, até um mês atrás, a gente tinha chuva, quase que certeza absoluta, chuva acima da média histórica e poderia ter problemas de enchente. Agora, o que é que tem? Os modelos já estão indicando que a gente tem chuva acima da média histórica com mais, provavelmente com maior certeza para o Rio Grande do Sul e para a parte de Santa Catarina. Essa parte vai ficar mais ou menos vamos dizer assim, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e pegando um pouco do sul do estado. Já para a nossa região ficaria chuva dentro da média histórica. Né? Mas lembrando que nós já estamos num processo de recuperação de chuvas. Esse é um processo climatológico normal para a nossa área. Eu não sei se o André ia perguntar, mas eu já gostaria de não perder a oportunidade de falar da Laninha, né? Já que você comentou sobre o El Niño. Quais são as diferenças? A Laninha seria, na realidade, vamos dizer assim, um resfriamento anormal. Para nós, o que traz a Laninha? Novamente, de características gerais. Não quer dizer que socorra toda, porque tem que ser caso a caso, ano a ano. Mas a Laninha, em características gerais, ela tem o quê? Para a região sul, ela traz menos chuva, ela é mal espaçada espacialmente e temporalmente. Então, você, de repente, pode chover numa região, não chove na outra. Pode chover bastante num mês, não chove no outro. Essa é a questão da Laninha para a nossa região. O El Niño para nós é melhor, ele é mais previsível. E no meio dos dois que vem ocorrendo nos últimos anos, nos últimos 2 anos a quase 3 anos, a gente não tem nenhum nem outro, porque para ter El Niño e Laninha, a gente tem que ter, por exemplo, assim, um aquecimento ou um resfriamento do Oceano Pacífico, mais na área tropical, de meio grau para cima, o El Niño aquecimento, ou de meio grau para baixo, Laninha. Nos últimos 2 anos, quase 3 anos, a gente tem ficando nesse intermédio. Ora tentando para o El Niño, mas não vai, ora tentando para o Laninha, não vai. Daí a gente chama de neutralidade climatológica, que na realidade neutralidade não tem nada, porque você pode ter setups como esse nosso inverno, 2, 3 dias de frio intenso e rigoroso, e logo um dia depois você está tomando sorvete na esquina. Você pode ter, de repente, 10 dias, 20 dias sem chuva e resolver chover tudo aquilo em 2 dias. Então a neutralidade, na realidade, ela só tem um nome de neutralidade, porque não é nem El Niño nem Laninha, mas em termos de clima é pior, porque ele fica uma bagunça bem organizada. Professor, quais são as previsões para o clima agora nessa primavera e no próximo verão? O que eu tinha colocado para a nossa região, pelo menos o CPTEC já tem botado isso, que é o Instituto Ligado aos Estudos de Pesquisas Espaciais, o centro de previsão deles, o próprio INMET já tem colocado, e a própria IPAGRE-CIRAM também tem concordado com isso, que nós vamos ter chuva acima da média em parte do estado, mais na divisa com o Rio Grande do Sul e o sul do estado, e para a nossa região dentro da média histórica. Não quer dizer isso que não pode ter chuva acima.
Então a gente tem que acompanhar mês a mês. Na realidade é isso que daí é o papel da Defesa Civil que vem fazendo, como algumas pessoas essa semana falaram, mas vieram bem assim, né? Principalmente que sabe que eu sou professor de meteorologia, mas a IPAGRE, a Defesa Civil, deu um alerta que ia cair granizo, não caiu. Eu disse, não caiu aqui, mas olha lá em Laje destruiu. Claro. Mas não sei o que, mas não caiu aqui. No outro dia choveu em Laje e destelhou 40 casas no Vale do Rio do Peixe, que pegou Joaçaba e Erval Velho. Então, quer dizer, não precisa ser necessariamente, porque os sistemas são muito móveis. Pode ter trovoada. Pode, mas não quer dizer necessariamente que vai acontecer isso. Eu me lembro muito bem uma historinha. Quando morreu, claro que não é uma história muito contente, mas quando morreu o Beto Carreiro, e ele foi enterrado em Penha, lembram que deu uma chuva de granizo. Choveu aonde? Caiu um granizozinho aqui em Itajaí, no centro da cidade não caiu praticamente granizo só na reta onde estava o cemitério, e nos outros lados, nem para Pissarra, nem para o outro lado, não caiu granizo. Então, é muito localizado. Então, não dá para dizer assim, quando a Defesa Civil tem condições, não quer dizer que vai efetivamente ocorrer isso. Com o radar meteorológico vai melhorar. Só que lembrando que o radar meteorológico de presidente, não é presidente Getúlio, eu sempre esqueço o nome da cidade, mas é ali, aqui no Vale do Itajaí. Não sei se o presidente Nereu ou o presidente Getúlio. A gente vai conferir. Fica perdido só agora. Me faltou a cidade, me perdoem. Ele está claro, ele está em teste, mas mais do que o teste do próprio equipamento, na realidade é o treinamento do pessoal. Porque isso ficou claro no Rio de Janeiro, quando foi em 2000 e alguma coisa, não sei se eu não me lembro a data exata agora, me perdoe que faltou, que teve aqueles deslizamento em 2012. Petrópolis, por aquela região, e já tinha um radar meteorológico igual esse nosso. Só que aconteceu, o pessoal viu e não alertou, porque não estava ainda treinado para dar uma resposta rápida e interpretação dos dados. É isso mais importante que o radar está funcionando, é a pessoa ler e entender o que está para dar a resposta para a sociedade, né? No último verão a gente teve um forte calor, né? É possível dizer que nesse verão agora também o pessoal tem que se preparar para um calor igual que teve antes ou maior até? Tudo indica isso. Eu tive olhando os dados hoje, por exemplo, a gente teve, em termos de temperatura, esse ano foi um pouco mais, não muito, um pouco mais quente que o ano passado. Mas em relação à média histórica para Itajaí já foi bastante. Como eu falei para vocês, por exemplo, tem um mês aqui, vamos dar uma olhada rapidamente. Claro. Por exemplo, agora, chegou em agosto, nós tivemos 2 graus Celsius acima da média histórica. Para o mês de setembro, que já estava no término do inverno, entrada da primavera, a gente teve 2,7, quase 3 graus acima da média histórica. Então, estão se mantendo, esse aquecimento tem se mantido e essa tendência deve se manter para o verão. Mas não quer dizer que também, por exemplo, foi do verão, se não me engano, foi do retrasado, que a gente teve, por exemplo, em Blumenau, e mesmo aqui em Itajaí, assim, sensação térmica de 45, 46, 48, 50. E no final do verão, foi um verão mais fresco que o ano anterior. Então, quer dizer, a gente pode ter essa condição disso, de você ter calor, mas tem que ver a situação diária, porque você realmente pode ter sensação térmica mais elevada, né? Pois é, falando em elevar a temperatura, você no começo da entrevista mencionou a NASA, que já tem indicado um aquecimento realmente global, né? O planeta todo está realmente subindo aí de temperatura. Como é que você interpreta isso, professor Sergei? Nós tem que olhar com muito cuidado, né? Não todos, mas a grande maioria dos trabalhos indicam para isso. A discussão toda, dependendo do setor que você vai olhar, ela se limita a nos dizer se está aquecendo porque é o homem que está contribuindo ou se está aquecendo porque a natureza vai aquecer mesmo e nessa situação. Mas as pessoas mais tranquilas estão vendo que realmente está aquecendo, mas está aquecendo de forma diferenciada. O que a gente tem visto e aí daí, claro, que leva muito mais o significativo do homem, porque a gente vê que está aquecendo mais no hemisfério norte, mas no hemisfério norte a gente também tem que lembrar que tem mais terra, então terra esquenta mais. Aqui no hemisfério sul a gente tem mais água, uma massa de água maior, que trabalha como se fosse um radiador de carro, mas também lembrando que no hemisfério norte a gente tem os grandes centros industriais, Estados Unidos, depois a Europa e a China, agora a China, a Indonésia, e para cá os nossos centros industriais são menores, e a gente tem água. Então, o que vem aquecendo, a gente vê que tem tido um aquecimento mais forte no hemisfério norte, refletindo inclusive no próprio Ártico, que sempre botam coitado do sim lá, porque realmente está tendo de gelo maior, e a gente está vendo que está acontecendo isso. Em compensação, no
não lembro se foi no ano retrasado ou no ano passado, a gente teve um leve resfriamento em alguns meses no hemisfério sul, que deu uma contrabalanceada no hemisfério norte, mas está aquecendo. Não tanto como se previa. Se previa um aquecimento mais intenso, mas está aquecendo. E outra coisa, por exemplo, para nós no hemisfério sul, a Universidade do Texas, ela que monitora o gelo de mar da Antártida desde 1979, nos últimos anos vem batendo recorde de gelo do mar, não do continente nem dos Andes. Intervalinho, a gente já volta falando sobre o clima nas próximas estações, nesta e na próxima especialmente, com o professor Sergei Alex de Araújo. A gente já volta. Já estamos de volta. Hoje nosso entrevistado é o professor Sergei Alex de Araújo e nós estamos conversando sobre o clima na nossa região aqui para os próximos meses. Uma informação, o radar meteorológico que a gente estava falando antes não é nem presidente Nereu, nem presidente Getúlio, é em Lontras, na cidade de Lontras. Lontras, isso mesmo, um radar que está abastecendo a Defesa Civil com imagens em tempo real. Bacana isso, né? Qual a importância desse radar, professor? É fundamental, né? Porque até então a gente tinha um radar mais usado para o pessoal no Vale do Rio do Peixe, ali, Freiburg, que era um radar muito antigo, mas bastante funcional, ainda funciona, que é do Anatoly, que é um radar russo e ele é analógico. Então, ele que fica monitorando quando tem granizo, para não pegar nas macieiras ali para aquela região, para o Pêssego. Aí nós temos o radar do Sindacta, que fica no Morro da Igreja, né, um lugar muito bonito, de frente para a Pedra Furada. E agora esse. Mas qual é a grande vantagem desse? Esse é um radar mais especializado para meteorologia mesmo, então ele já é feito para essa situação. E ele, qual é a grande vantagem do radar, primeiro o pessoal saber? A gente está muito acostumado a ver em televisão ou na internet, na verdade são as imagens de satélite. Satélite é como se fosse um avião, né? Aqui só estou usando bastante para mais ilustrativo, que está lá em cima na órbita e fica tirando fotografias. Na verdade, ele não fica tirando fotografias, fica imaginando, é o termo certo. Então, ele imagina. De cima para baixo. De cima para baixo. Qual é o problema? A gente só consegue ver o topo da nuvem. Então, a gente tem algumas coisas que a gente usa para ver isso. Por exemplo, ele usa no canal do infravermelho, que a gente consegue ver a temperatura da nuvem, daí pela altitude que está marcando a nuvem, a gente consegue ter uma ideia do pacote de nuvem para imaginar o tamanho da nuvem. No radar meteorológico, não. Ele consegue imaginar, como ele é um radar ativo, né, ele emite um raio e bate na nuvem em volta, então a gente consegue ter uma ideia do pacote de nuvem, então, ou seja, do dentro da nuvem. Então, você consegue ver a quantidade de água, se tem gelo e assim por diante. Então, ele é fundamental, principalmente para resposta rápida no caso de uma tempestade, como teve granizo, tudo. Mas, novamente falando, ele está em fase de teste e principalmente em fase de aprendizado do pessoal da Defesa Civil, da IPAG-CIRAM, que vão ser os grandes utilizadores deles. Agora, voltando até um pouco para o aquecimento global, é possível reverter ou até retardar esse fenômeno? Na realidade, quando a gente fala em aquecimento global, a gente fala uma questão de limiar, né? Limiar é aquela linha tênue da onde que se passa não se volta mais. O problema é que o limiar da linha tênue para aquecimento global, Deus das COP, nós vamos ter agora uma nesse ano de novo, né, aqui na América do Sul, se não me engano foi no Peru, vai ser no Peru no final do ano, para discutir novamente as questões políticas em relação a isso. A gente vem esticando esse limiar cada vez mais. Se a gente fosse lá pelos primeiros, lá pelo ECO, né, pela Rio 92, nós já teríamos passado dessa linha, não teria mais volta. Mas cada vez você vai atenuando isso. De lá para cá, o que vem assim, a gente tinha o protocolo de Kyoto, que era para reduzir as emissões em torno de 20%, mas o que aconteceu de lá para cá? Você teve uma sucessão de intempéries econômicas. E quando você diz intempéries econômicas, você vai dizer para assim, eu vou reduzir as minhas emissões. Quando eu digo reduzir minhas emissões, eu tenho que reduzir a minha economia. Porque, por exemplo, se você tem a gente vê agora no Brasil, a gente tem energia elétrica, mas a gente tem a nossa energia elétrica, a matriz é fundamentalmente hidráulica, né? De hidrelétricas, mas a gente está pagando agora mais caro porque não está dando conta, a gente está usando as termoelétricas e assim fica dentro. Se a gente vai dizer que vai reduzir, a gente às vezes tem que diminuir a economia. E como é que a gente vai dizer para um
presidente ou para um político dizer assim, você, em termos do meio ambiente, a não ser que você realmente vai, né, a chegar a um ponto que vai botar sua vida em risco, você vai dizer que você vai reduzir a economia, daí você vai gerar desemprego, descontentamento, como isso? Então isso é um grande problema. A todas as discussões que vem a COP são as reuniões anuais sobre isso, sempre vem se pautando no choque econômico. Os Estados Unidos crescendo pouco, a Europa crescendo muito pouco, a China crescendo pouco para o padrão dela, o Brasil também crescendo pouco. Como é que você vai dizer que vai diminuir isso? Agora diz, o foco é outro, né? O Obama diz que vai tomar conta, agora ele vai, realmente ele está vendo que tem que ser mudado. A Europa também está fazendo isso, mas de boas intenções o inferno está cheio, né? Já dizia minha avó. Então o problema é esse. Tem jeito, a gente teria que diminuir as emissões, né? Fazer isso, tentar achar matrizes energéticas mais limpas, mas também passa também um pouco pelo próprio ser humano, né? Porque como é que a gente vai reduzir emissões? Se a gente parar de consumir. E como é que a gente vai parar de consumir se a gente vê a sociedade agora é extremamente consumista? Você lança um telefone hoje, amanhã lança um telefone com a letra S porque botou uma pintinha. Não, mas eu quero aquele que tem a pinta. E você joga aquele telefone que poderia durar por 2 anos ou 3 anos. E aí? Para fazer um novo... vai mais energia, assim. Mudar. Como é que você faz isso? Mudar essa cabeça é difícil. Talvez a única coisa que mudou, que parece que tem dado certo, dentro desse patamar de várias políticas, é a política do uso do solo. Realmente conseguiu-se, a nível global, dar uma diminuída no desmatamento. Ora, sobe um pouquinho, mas nos últimos anos vem se conseguido fazer isso, porque a alteração do uso do solo, ou a supressão da vegetação, altera bastante também as condições climáticas, você gera mais calor e assim por diante. Queria só puxar, já que você falou de desmatamento, uma imagem que sempre me choca é uma imagem do Google Earth aqui na nossa região e a gente percebe claramente a cidade de Itajaí, um bloco cinza de cimento, né? Você vê pouquíssimas áreas verdes. E é muito interessante, até foi em uma entrevista com você mesmo, professor, eu aprendi o termo microclima, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu percebo nitidamente, acho que qualquer cidadão que circula por aqui na nossa região, diferenças climáticas de Balneário Camboriú para Itajaí, para Pissarras, para Navegantes, são muito próximas às cidades, mas a gente já sente isso. Explica um pouquinho melhor como que acontece esse tipo de situação. Isso a gente, dentro da climatologia, chama de microclima, né? Ou climatologia urbana. Mais precisamente, né, tem alguns livros que colocam ilhas de calor. Alguns anos atrás, junto com o pessoal ainda, quando dava aula na geografia, com o antigo curso de geografia aqui na instituição, a gente vinha acompanhando com os alunos. Nós tínhamos uma estação meteorológica aqui na Univale, né, que agora está no último ano, teve um problema, está desativado, vamos botar outra. E nós tínhamos uma estação meteorológica que tem até hoje, que é da IPAG, e depois foi botado mais uma do IMET, no Itaipava. Em linha reta, dá 12, 13 quilômetros, saindo aqui da Univale até o Itaipava, quem vai para Brusque. Aqui, onde está a Univale, a gente já pode dizer que é uma área urbana. Né? E começando o Univale tem o quê? Eu tenho prédios, eu tenho, né, foi trocado o piso por asfalto, eu tenho uma condensação muito grande de automóvel, eu tenho uma circulação muito grande de gente e tenho uma circulação muito grande de produtores de calor, computadores, tablets e assim por diante, porque todos eles geram calor. E naquela época, faz uns 10 anos atrás, a Itaipava a gente chamava de periurbana, ou seja, estava num processo ainda que era meio rural e meio urbano, mas ainda, porque hoje Itaipava já quase está urbano de novo. Naquela época, a temperatura média aqui na Univale era 0,7 graus Celsius mais quente do que Itaipava. Justamente, simplesmente pela condensação, né, ou o aumento de pessoas, carros e essa circulação, geração de energia. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. E isso a gente pode olhar para... Quem anda de carro não dá para notar isso, né? Porque o carro ele é antissocial no sentido. Mas se você for de bicicleta, de motocicleta, dava para ver isso tranquilo. Você sair de Itajaí, já não é mais, porque também já foi mudado. Mas você saía de Itajaí, você pegava o morro cortado, quando você saía daqui estava calor. Subia o morro cortado, era friozinho. Quem vai de bicicleta ou a pé ou de moto. Quando descia ainda friozinho. Já chegava um pouquinho mais para frente, depois do cemitério, já esquentava, porque estava indo nas ilhas de calor, já naquela área de Balneário Camboriú. Né? E Balneário Camboriú ainda é outra situação, né? Temos corredor de vento, para quem anda em Balneário sabe disso, às vezes você tem um vento, maral, está passando pela Brasil, não tem vento, passa pela 2000, o vento te leva, faz ao contrário também. Então nós temos vários problemas associados à cidade. Agora, nessa época, o estado de São Paulo
está sofrendo com a falta de chuvas que está diminuindo cada vez mais o nível dos reservatórios de água lá. Existe uma previsão para essa situação melhorar para eles lá? Não? O que está acontecendo é que as frentes frias não estão... Está quase que um bloqueio atmosférico. Né? E quando chove, chove no lugar errado, porque chove na cidade e não chove na Serra da Cantareira onde devia. São Paulo, lembrar que São Paulo está alto, né? São Paulo, se não me engano, deve estar uns 700 metros ao nível do mar. O que é que acontece? Boa parte das frentes frias atuais, elas vêm passando pelo oceano. Né? Então o que acontece é como aqui, ela acaba chovendo em Itajaí, um pouco Blumenau, mas não chega para entrar para o interior do estado. E ela vem e acaba ou chovendo em Santos e assim não consegue passar a serra e chegar em São Paulo. Tudo indica que a partir... Claro, eles vão ainda sofrer mais um pouco, porque só começa, parece que chover para lá, a partir da segunda quinzena de novembro. Né? Isso para eles é catastrófico. Imagina. Na realidade, eles estão sofrendo aquilo que nós tivemos em 2005 e 2006, mais ou menos aqui em Itajaí, que inclusive um dos reflexos foi a construção da barragem em cada Cunha Salina. A gente teve não uma seca, mas um período de estiagem prolongado de vários meses com chuva abaixo da média, que lembro, para quem morava em Itajaí, ia tomar banho, queimava o chuveiro, as meninas iam lavar o cabelo, não precisava nem passar nenhum produto, porque já saiu o cabelo chapadinho, do sal, né? Então São Paulo está passando um pouco e Itajaí passou alguns anos atrás. E o efeito estufa tem a ver com tudo isso? A gente aqui na nossa região já corre o risco de sofrer as consequências desse fenômeno? O efeito estufa a gente tem que botar dois viés, porque todo mundo fala e um pouco, não seria nossa culpa, porque a gente ensina direito, mas também dos professores, né? Mas teve uma época que todo mundo falava o vilão efeito estufa, efeito estufa, efeito estufa. A gente tem que fazer uma ressalva. Tem o efeito estufa natural e o efeito estufa antropogênico. Se não tivesse efeito estufa natural, não tinha vida no planeta. Esse efeito estufa natural, 65%, 67% dele é vapor d'água, é a água em forma de vapor. E depois tem os outros componentes aí, monóxido, assim por diante. Mas ele que mantém essa temperatura, depende do autor, de 13 a 15 graus Celsius do planeta. Então essa temperatura propiciou a vida, ou quer dizer, chegar ao ponto de ter seres igual a gente, né? Se não tivesse isso, teriam simplesmente seres unicelulares, o planeta não teria essa vida que tem. O problema maior é o efeito estufa antropogênico. E aí a gente tem problemas sérios. Por exemplo, a gente já teve no sul de Santa Catarina, quando tinha esse indústria carboquímica catarinense, que jogava muita pirita, muito produto químico, daí tinha chuva ácida. São Paulo, a mesma coisa, que já Cubatão já melhorou. São Paulo é um processo desse. São Paulo, só para você ter uma ideia, no mesmo dia foi feita uma experiência no norte de São Paulo, onde pegando a Serra Cantareira e pegando a Avenida Paulista. No mesmo horário, dava 20 graus de diferença. Uau, olha isso. Por causa do efeito estufa das ilhas de calor dentro da cidade de São Paulo. Aí, diretamente relacionado à poluição. Exatamente. Daí você tem problemas de asma, bronquite, pressão, e assim vai indo outras doenças, fora o estresse, né? Professor, a gente agradece sua presença mais uma vez. Quer dizer que, por enquanto, chuva tranquila um pouquinho, só acima da média, mas nada para a gente se preocupar. Exatamente. O que eu digo para o pessoal é ficar acompanhando os alertas da Defesa Civil, porque ela está para isso mesmo. Se ela vê que vai chover um pouco mais, ela vai dar esse alerta, com certeza. Obrigada, então. Esse foi o professor Sergei Alex de Araújo, professor dos cursos de Oceanografia e Engenharia Ambiental aqui da Univale. É isso, a gente fica por aqui, né, André? É isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlenwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.